Seja muito bem-vindo ao Contracapa. Quem decide melhor, um cidadão comum ou um político? Manuela Arriaga, no livro Rebooting Democracy, Reinventar a Democracia, defende que são os cidadãos e explica porquê. Professor universitário em Nova Iorque e Cambridge, o autor sustenta que os governos já não representam as pessoas e que é preciso mudar o sistema político. Mas vai mais longe ao propor um modelo centrado no cidadão anónimo, partindo de experiências já postas em prática em várias partes do mundo. Manuela Arriaga é o nosso convidado de hoje. Olá, Carol, Manuela Arriaga. Porquê é que os governos já não representam as pessoas? Carla, eu creio que isto se resume a talvez três fatores essenciais. O primeiro destes é que o mundo da política parece atrair e selecionar as pessoas erradas. Damos por nós com uma série de alternativas no boletim de voto, que são indivíduos que escolheram procurar o exercício de poder. São indivíduos que talvez tenham dado por si, considerando um par de alternativas de carreira, e chegaram à conclusão que a política talvez fosse a forma mais fácil, se não mesmo a única, para poderem exercer influência e talvez amealhar uma pequena fortuna pessoal. Diz mesmo que a política atrai as pessoas erradas. A política atrai as pessoas erradas. Há certamente exceções. Há pessoas que vão seguramente para o mundo da política com boas motivações, o que me traz ao segundo ponto da série de problemas que temos, que é precisamente que mesmo um político bem intencionado, mesmo um político que queira de facto trazer a mudança, rapidamente, uma vez eleito, especialmente quanto maior for o poder que tem, dará por si a ser formatado, dará por si a aprender, a ser treinado pelo sistema para obedecer às hierarquias partidárias, a não incomodar demasiado os interesses instalados. Além disso, diz que os políticos vivem numa espécie de bolha e Exato. deixam de ter capacidade de empatia para com as pessoas. E, no fundo, acabam por identificar-se com os grupos com os quais lidam mais, por exemplo, os empresários. Certamente, Carla. Existem dois fatores por trás do processo que a Carla descreveu agora. O primeiro deles é uma simples semelhança demográfica e de background socioeconómico, muitas vezes também educativo, pessoas que foram treinadas com frequência nas mesmas universidades. E a um segundo nível, falamos do cotidiano do político, especialmente em posições de maior poder. Este cotidiano é um cotidiano onde o político interage essencialmente com as elites económico-empresariais. E o que é que isto faz? Isto leva ao desenvolvimento de laços interpessoais que faz com que as opiniões, desejos e recomendações dessas mesmas elites sejam muito mais fáceis de entender, sejam muito mais acatadas pelos políticos do que outras vozes da nossa sociedade. E por isso mesmo defende que o sistema tem de mudar. E defende Sim. uma coisa que é a deliberação cívica. O que é isso? É um conceito para muitos surpreendente porque assenta numa ideia fundamental, que é trazermos cidadãos comuns, como a Carla, eu e aqueles que nos estão a ver, para o centro, para o coração do nosso sistema político. E a forma de o fazer é constituirmos algo como um Parlamento dos Cidadãos, uma Câmara dos Cidadãos, ou uma Assembleia dos Cidadãos, para a qual traríamos 2, 3 centenas de cidadãos portugueses comuns, portuguesas e portugueses, a quem incumbiríamos com uma única tarefa: decidir como reformar as nossas instituições democráticas. Ora, assim evitamos o clássico problema dos movimentos reformistas, que é quando vamos discutir utopias e como devem as coisas funcionar, se temos 40 pessoas numa sala, ouviremos 40 fantasias diferentes, haverá fragmentação, ninguém se entenderá, tornar-se-á por isso impossível fazer a mudança. Neste caso, o que eu proponho é uma forma de curto-circuitar esta dificuldade, que é constituirmos um Parlamento dos Cidadãos, constituído por cidadãos comuns, a quem... Escolhidos aleatoriamente? Excelente ponto ao qual chegarei num instante, exato, escolhidos aleatoriamente, mas a quem nós daremos uma simples tarefa, que é definir como reformar as nossas instituições democráticas. Porque a raiz do problema, na sua visão, é precisamente o sistema político. Exatamente. Isto não é um problema das pessoas que nós lá temos, há umas piores do que as outras, mas não é o problema de casting, é um problema com o próprio sistema. No livro descreve algumas experiências que já estão em prática, nomeadamente nos Estados Unidos. Por Correto. exemplo, quer falar-nos
Certamente. Por exemplo, da experiência de Oregon. Exato. No Oregon, desde 2010, na passado definitivo a partir de 2011, mas na prática desde 2010, existe um sistema muito interessante. A costa oeste americana tem uma longa tradição de democracia direta, através do uso de referendos e iniciativas cidadãs, e nestes últimos 5 anos este sistema foi complementado por aquilo que eu chamo uma camada deliberativa. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que antes da realização de cada referendo, há um painel de cerca de 25 cidadãos comuns, escolhidos aleatoriamente, como a Carla dizia. Como os jurados, por exemplo, Exatamente. no tribunal. Exatamente. Um modelo conhecido de todos, pelo menos dos filmes de tribunal norte-americanos. Cidadãos comuns escolhidos aleatoriamente como se fossem servir fazer o seu jury duty. E a estes cidadãos é dada uma tarefa. A tarefa que lhes é dada é analisar aprofundadamente uma medida que vai ser referendada no futuro próximo. E o que é que estes cidadãos fazem? Ora, estes cidadãos vão consultar especialistas. Eles não vão tomar decisões com base no que leram nos tabloides essa manhã ou que ouviram ontem à noite no prime time televisivo. Vão, sim, ouvir políticos, académicos, cientistas, representantes de grupos de interesse, outras vozes. E será com base em toda essa informação, será com base em todas essas opiniões e recomendações que eles deliberarão com a assistência de facilitadores experientes, trabalhando em grupos pequenos e, ao longo de talvez uma semana, formularão um conjunto de recomendações para a população, indicando não apenas como o grupo deste painel de cidadãos tenciona votar, mas sim também quais são os seus key findings, em particular, o que é consensual entre o grupo no final da sua deliberação, quais são os argumentos principais a favor da medida que vai ser referendada, apresentados por aqueles que a defendem no final do processo, e quais são os pontos principais, os argumentos principais contra a dita medida por aqueles que se opõem dentro desse painel de cidadãos à medida a ser referendada. Ora, isto tem um potencial enorme em termos de vencer a ignorância racional. Mas essa experiência tem sido bem sucedida? Creio que sim, de facto. Aquilo que nós encontramos é, por exemplo, no trabalho do professor John Gastill, professor na Universidade na Penn State, na Universidade Estadual da Pensilvânia, que se dedicou a estudar longamente este processo, em particular com 2 medidas que ocorreram em 2012, se não me engano. E o que o professor Gastill conclui é que, de facto, este citizen statement produzido no final deste processo para informar a população é um trabalho de altíssima qualidade, é um trabalho que confirma que quando o processo é bem estruturado, quando isto é conduzido da maneira adequada, existem que estes métodos são capazes de trazer ao de cima o melhor que há dentro dos cidadãos comuns em termos de capacidade de decisão. Mas muitas pessoas perguntarão, mas um cidadão comum tem capacidades, conhecimentos para tomar decisões tão importantes? Aí está, Carol. É um ponto fundamental, é sempre encarada com alguma surpresa, porque a maior parte de nós está também muito bem formatada, a maior parte de nós estamos muito bem formatados para duvidar das capacidades de nós próprios e, em particular, dos nossos co-cidadãos. De facto, é muito surpreendente para as pessoas ouvir que há trabalhos académicos nesta área a serem conduzidos há mais de 20 ou 30 anos. 3 figuras de topo são o professor James Fishkin em Stanford, o professor John Gastill, que já referi, e o professor John Dreiser, na Austrália. Estes indivíduos têm carreiras académicas de topo construídas ao longo de décadas e a sua conclusão é sempre a mesma. É de que os cidadãos comuns são perfeitamente capazes, num processo bem estruturado e trabalhando enquanto grupo. Atenção, não estamos a falar nunca, existe este fantasma de que estamos a falar de substituir um político profissional por um português escolhido aleatoriamente. Não é de todo o caso. Estamos a falar de um processo de grupo, com dezenas ou algumas centenas de participantes, e um processo muito bem conduzido, com consulta de especialistas e muita informação disponível. Mas nestas condições, quando estas condições são reunidas, de facto encontramos uma única conclusão, que é de que os cidadãos comuns são perfeitamente capazes de desempenhar estas tarefas de forma excelente. Tendemos a sobrevalorizar as capacidades dos políticos. Certamente. Também demonstra aqui no livro que muito do discurso político é encenado e preparado. Exato. Nós vivemos a grande parte da realidade política como nós, cidadãos comuns, a vemos, é na realidade algo de bem mais complexo, não é? Estamos a assistir a um espetáculo político-mediático muito interligado, é impossível separar uma componente da outra e com facilidade tomamos as figuras públicas como elas nos aparecem na televisão e nos média como se fossem indivíduos. Na realidade, isto são produtos de técnicas avançadíssimas de marketing e outras que
tem um único objetivo, que é deixar-nos a melhor impressão possível daqueles indivíduos que se estão a candidatar a uma posição. Isto também é um ponto que eu creio que talvez valha a pena referir em 20 segundos, que é, nós, quando vamos votar em alguém, muitas vezes acreditamos que estamos a votar em alguém que está particularmente bem equipado para desempenhar funções políticas. Ora, não é isto que se passa. O que se passa é que nós vamos votar em quem tem a melhor performance, em convencer-nos que tem as capacidades necessárias para o desempenho de funções políticas. É algo radicalmente diferente. Diz uma coisa interessante, que é: conferir maior poder aos cidadãos rasgará o véu da ilusão que a nossa classe política tão frequentemente lança sobre os assuntos importantes, e que resultaria em sermos obrigados a enfrentar a realidade, o que pode ser um choque, e a tomar decisões estando plenamente conscientes dos seus verdadeiros custos económicos, sociais e ambientais. Portanto, se houvesse cidadãos comuns, pessoas mais próximas da realidade, viveríamos noutro mundo? Carol, eu de facto acredito que este género de mecanismos poderiam lidar com uma série de enviesamentos muito graves na nossa forma de fazer política, entre as quais aquela que a Carla referiu, que é de todo o interesse da classe política adiar o confronto com decisões difíceis. Aliás, no contexto atual, isto é num canal com o cariz que o Económico TV tem, até é interessante pensarmos um pouco sobre isto, porque muito deste discurso que vemos atualmente sobre a austeridade, a inevitabilidade das medidas que são tomadas e por aí fora, quer dizer, isto é a exceção em vez da regra, não é? Isto é uma situação onde, por uma vez, os políticos vêm dizer temos de incorrer custos a curto prazo e sofrer a curto prazo em nome do bem a longo prazo. Eu tenho um profundo ceticismo a respeito do que se passa atualmente e deste discurso na forma que ele existe atualmente, quero deixar isso claro. No entanto, é um caso raro. A respeito de questões como o aquecimento global, as dificuldades em reformar o sistema financeiro internacional, o que nós vemos é o oposto. Vemos uma incapacidade da classe política de agir a respeito das questões que são importantes a longo prazo. Olhar para o longo prazo, aí está. E vemos também quase esta tentativa de encobrimento desses problemas, dessas ameaças graves a longo prazo, porque é muito mais conveniente para o sistema político dizer-nos para nos focarmos no curto prazo, pensemos nas dificuldades de hoje e da amanhã e vamos tentar navegar um pouco à vista. E aí os cidadãos poderiam ter também um papel a dizer, conforme propõe, de 10 em 10 anos, uma Assembleia de Cidadãos para definirem a missão, a visão de longo prazo, tal como fazem, por exemplo, as empresas, não é? As multinacionais que têm a sua visão de longo prazo. Manuela Arriaga também reconhece que a situação não pode mudar enquanto os Estados viverem algemados aos mercados financeiros. Ou seja, os países não podem continuar dependentes dos mercados. Eu creio que existe, de facto, especialmente, este é um tema particularmente importante hoje em dia, especialmente em Portugal e por todo o sul da Europa. É importante que nos apercebamos das interligações entre a dependência do sistema financeiro por parte dos Estados e os mecanismos eleitorais que temos. Porquê é que eu digo isto? Porque, em certo sentido, a dependência dos mercados financeiros é um produto, é enormemente potenciada pelo facto de os políticos, uma vez eleitos, terem precisamente esta orientação para o curto prazo. Um político que não estivesse sujeito à pressão de reeleição poderia dizer, sabem que mais, vamos desafiar os mercados. Não vamos, neste momento, ceder às exigências dos nossos credores. Sabemos que vamos incorrer custos a curto prazo, mas vamos tentar fazê-lo de uma maneira diferente. É o que está a acontecer na Grécia? Eu acho que é uma tentativa, começa a acreditar, eu era muito cético a respeito do Syriza, do potencial do Syriza tentar fazer alguma mudança. Eu começo a acreditar, e digo com prazer, que começo a rever a minha opinião e eu acredito que Tsipras e agora dizem que em segundo plano Varoufakis estão de facto a tentar impor o seu caminho, o que me parece muito surpreendente pela positiva. Manuela Arriaga, muito obrigada. Foi um prazer. E vamos às sugestões desta semana. Começamos com Quando a Desigualdade Põe em Risco o Futuro, um livro, precisamente, do Ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis, um livro que, numa linguagem informal e acessível, explica o funcionamento dos mecanismos que regem a economia global, uma edição Planeta. Também As Minhas Aventuras no Marketing, de Philip Kotler. O livro reúne os artigos publicados por este guru do marketing na prestigiada revista japonesa Nikkei, reflexões sobre temas ligados à liderança, marketing, gestão e responsabilidade social, com alguns apontamentos autobiográficos da Gestão Plus. A Pilhagem de África, de Tom Burgess, premiado jornalista do Financial Times,
uma obra que conduz o leitor numa viagem aos bastidores daquilo que o autor considera uma nova forma de colonialismo. O objetivo é denunciar a corrupção e dar voz aos milhões de cidadãos africanos, uma edição Vogais. E para terminar, a história secreta da Gestapo, de Jean Dumont, baseando-se nos arquivos da Gestapo e em registros de testemunhas oculares, o autor descreve as origens e os mecanismos da organização, as suas figuras-chave e os seus métodos atrozes, uma edição saída de emergência. Ficam então as sugestões. Tenha uma boa semana e boas leituras.